Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Sandra, Mariam e Olena são nomes de 3 mulheres refugiadas que chegaram nos últimos anos a Portugal. A vulnerabilidade é um traço comum a estes migrantes e em especial às mulheres nesta condição. O que é que estas vivências nos revelam sobre a forma como nós também acolhemos estas pessoas? Como constroem uma nova vida longe de casa e o que é que Portugal pode fazer para as ajudar? O tema do Da Capa à Contra Capa é este, como vivem as mulheres refugiadas em Portugal, com base neste livro agora editado pela Francisca Gurjão Henriques, autora que está aqui presente neste debate. O livro que tem também o título De Casa para um Lugar Qualquer. Já saberemos o que é isso. E André Costa Jorge junta-se também à conversa. Ele é diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Muito obrigado por estarem aqui a falar sobre este tema. Obrigada. Vamos começar a talvez explicar aos nossos ouvintes, André, as diferenças que há quando falamos de refugiados. Estamos a falar de alguém que tem um estatuto específico. É a mesma coisa, por exemplo, de pedir asilo, pode ser refugiado noutra condição, o que é uma proteção temporária, no caso que, por exemplo, tivemos e que se calhar vamos aqui falar também dos ucranianos, e aqueles que entram sem qualquer tipo de estatuto. O que é um refugiado? Que termo é este? Eu, se calhar, já começava pelo um passo antes. Estamos a falar todos de migrantes, com M, migrantes. Temos os emigrantes, portanto, a partir da perspectiva do país de origem, portanto, os portugueses que vão lá para fora são emigrantes com E, e as pessoas que vêm pelas mesmas razões para Portugal são imigrantes, mas todos eles são migrantes. Agora, dentro dos migrantes, temos algumas categorias, e usamos-las, sobretudo quem trabalha nesta área, para distinguir não só as razões que motivaram essa mobilidade das pessoas, portanto, a movimentação das pessoas, mas também o seu estatuto legal. E temos assim os chamados migrantes voluntários, ou ditos também migrantes económicos, que são aquelas pessoas que saem em busca de melhores condições de vida, em busca de novas oportunidades, que não encontram nos seus países de origem. Normalmente chamamos estas pessoas migrantes económicos ou migrantes voluntários. Há aqui uma razão de vontade. Depois há as pessoas que migram por serem forçadas a isso, porque correm risco objetivo de vida, não é? Isto é, há uma ameaça que paira sobre as pessoas ou risco generalizado de vida. Essas pessoas designam-se por refugiados. Não é? Dentro da categoria de refugiados, depois há, digamos, conforme... Diferentes tipos de proteção? Diferentes tipos de estatuto. Legal, enfim, que são atribuídos pelo Estado. É importante dizer que há uma categoria... Enfim, todos os refugiados, para ser refugiado é preciso transpor uma fronteira. Não é? Portanto, agora há uma categoria de gente de pessoas que saem, que se deslocam, que nunca passam uma fronteira, sobretudo em países, vamos dizer, por exemplo, o Congo, não é? Ou Moçambique, por exemplo. A guerra no norte de Moçambique provocou imensos deslocados internos, são chamados deslocados internos, ou pessoas deslocados forçados. Não são refugiados no sentido em que não transpõem uma fronteira, eles percorrem quilómetros sem sair do seu país, mas têm todas as características daquilo que nós vulgarmente designamos dos refugiados, que é, digamos, o facto de terem que largar tudo, correr risco de vida, não poderem regressar quando quiserem ao seu país, à sua zona de origem. É um caso que às vezes as pessoas possam perceber. Por exemplo, as pessoas que viviam no leste da Ucrânia foram para o oeste da Ucrânia, não saíram da Ucrânia, mas de facto não vivem na são deslocados internos. Internacionalmente designam-se por IDPs, Internally Displaced People, certo. Que merece também uma categoria, digamos, particular. Relativamente à questão dos refugiados, importa destacar aquilo que é a figura do requerente de asilo, também chamado os espontâneos, que nós chamamos assim de espontâneos, é pessoas que, chegando a um país, chegando a um outro país, um país terceiro, pedem asilo. Isto para distinguir daqueles que, por exemplo, os países organizam através ou em articulação com organizações como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ou a OIM, ou outras organizações, organizam esquemas de proteção
assistida, ou de viagem assistida, para grupos de pessoas refugiadas, que normalmente nós designamos como processos de reinstalação, resettlement em inglês, sendo que no caso da Europa, pessoas que já estão na Europa e que são depois distribuídas para outros países da Europa, Sim. nós vulgarmente designamos como processos de recolocação. Quando requerem asilo, têm que provar a ameaça no país de origem? Sempre? Tem que justificar, provar, enfim, do ponto de vista daquilo que é... Não é fácil. Não é fácil, mas as pessoas... a forma de o país que acolhe identificar, ou nos países de trânsito também, esse processo também ocorre muito nos países de trânsito, às vezes ainda antes das pessoas chegarem aos países de acolhimento, aos destinos finais, vamos dizer assim. Há organizações como o Acnur, também, sobretudo o Acnur, mas outras organizações também, que têm, a quem é confiado o papel de confirmar que determinada pessoa cai, digamos assim, no estatuto de proteção humanitária. Para além de, só já agora para completarmos a explicação, o caso, por exemplo, dos ucranianos que têm uma proteção temporária. São refugiados ou não são refugiados? Sim, são, digamos assim, genericamente nós consideramos refugiados. Estritamente do ponto de vista jurídico, a designação é beneficiários de proteção internacional. E, portanto, é limitado no tempo essa proteção. Exatamente. E o asilo também Isto porque é... a União Europeia definiu que a proteção que estas pessoas teriam se circunscreveria a um prazo determinado de tempo, que poderia ser, enfim, renovado, vamos dizer assim. Sim, e o requerente de asilo também é temporário, é um estatuto precário. É aquela pessoa que está a aguardar que o seu pedido de asilo se confirme. Nós em Portugal... E a partir do momento em que se confirma... Há dois caminhos. Ou confirma-se, e depois a pessoa tem um conjunto de direitos que decorrem desse estatuto, ou não se confirma e a pessoa fica numa situação pode ficar indocumentado, ou migrante, cai na categoria de um migrante, e que pode estar regular ou irregular. Pronto, agora, Francisca, quem ler este livro vai encontrar vários casos distintos destas realidades. Sim. Com nomes de pessoas concretas, entre muitas que eu sei que a Francisca conhece. Sim. São apenas exemplos, não é? Mas chamou a atenção logo ao início um alerta que a Francisca deixa, que é o grupo dos refugiados não é nada homogéneo e, portanto, temos, digamos... casos para tudo, não só destes, mas também de realidades sociais, religiosas, culturais. É isto, não é fácil metê-los todos na mesma gaveta. Nem devemos. Não é? Nem devemos, sim. Eu procurei precisamente 3 casos distintos, de mulheres que vieram de contextos muito distintos entre si. Portanto, uma veio da Ucrânia, a outra do Zimbábue e a Mariam, a terceira do Afeganistão. Procurei, no entanto, que fossem 3 mulheres que pertencessem àquilo que nós chamamos de classe média. Isto porque eu acho que era importante, do ponto de vista do leitor ou da leitora, perceber que há imensos pontos em comum com estas pessoas. No fundo, nós costumamos dizer com frequência se fôssemos nós, não é? E essa é uma das razões porque muita gente diz que se deve ajudar, se fôssemos nós. Mas... eu quis facilitar esta empatia, esta possibilidade de empatia, colocando as pessoas numa posição mais próxima daquela que estará eventualmente uma mulher portuguesa nascida em Portugal e que, ao ler estas histórias, pode eventualmente estabelecer alguns paralelos com a sua própria vida aqui. Ainda que a Francisca diga que não é fácil sermos eles. Nunca seremos. Ou estamos naquele lugar ou não estamos. Eu estou mais a falar do contexto em que as pessoas vêm. São mulheres que tinham casas com jardim, piscina, um trabalho, uma vida completamente estável, perspectivas de futuro, e que de repente se veem numa situação limite. E, portanto, nós
ou estamos nessa posição limite, ou nunca saberemos o que é estar nessa posição limite. E porquê é que elas são mais vulneráveis entre este espaço dos refugiados? Portanto, a ideia também é falar um pouquinho dessa vulnerabilidade acrescida de ser mulher, não é? Bom, todos os números indicam que para as mulheres, de facto, é mais difícil. Mesmo em Portugal, a situação laboral para as mulheres é mais difícil, a conciliação trabalho-vida familiar é mais difícil, e no caso de mulheres refugiadas, ou pessoas refugiadas, é manifestamente mais difícil do que no caso dos homens. Há várias razões e depende também muito dos contextos. Eu pertenço a uma associação, a Associação Pão a Pão, que tem um projeto chamado MESA, é um restaurante de cozinha do Médio Oriente, onde damos emprego e formação a pessoas refugiadas, sobretudo mulheres, e precisamente focamos-nos nas mulheres porque quando uma mulher vinda deste contexto geográfico tenta encontrar um trabalho, tem várias camadas e várias barreiras. Muitas vezes não teve experiência laboral anterior, não tem uma formação académica, usa frequentemente um hijab, um véu, e portanto é muito difícil que alguém que está a fazer uma seleção para um certo um empregador olhe para elas e diga: sim senhor, então vem trabalhar connosco. Portanto, há aqui uma dificuldade no acesso. Depois há uma dificuldade também na conciliação de tudo isto com a sua vida familiar, quando há muitos papéis que ainda muito convencionalmente são atribuídos à mulher, como os papéis ligados ao cuidado, tal como em Portugal. Sim. E, portanto, isto tudo, digamos que não facilita, não é? No caso destas três mulheres, a questão da experiência profissional não se colocava. Todas elas eram profissionais e exerciam uma profissão nos seus países de origem. Sim. Acontece que continua a ser a elas que cabe o cuidado dos filhos. Bem, uma delas veio só com os filhos, sem marido. Vindo de um país africano, sendo negra, enfrenta também essa barreira, que é bastante mais difícil de transpor, e se calhar estes três casos Sim. também são reveladores não só das semelhanças e do facto de as três terem a tal vida já estabilizada, Sim. mas também são reveladores das diferenças e de como é para uma família que veio da Ucrânia com o estatuto imediatamente atribuído, com autorização de residência, números de segurança social, etc., que são imediatamente atribuídos, e a ajuda que foi mobilizada para a sua instalação em Portugal. Que é diferente da experiência isso é muito de contrastante com, por exemplo, a experiência da Sandra. Ela pediu para ser chamada de Sandra. Que vem do Zimbábue. Que veio do Zimbábue, sim. Já vamos a cada uma das histórias, todas elas têm particularidades muito importantes para aqui falarmos. André, as mulheres, na realidade, vêm geralmente depois dos maridos. Há também esta ideia de que poderão vir os maridos à frente e depois as mulheres vêm, noutros casos não. Noutros casos vêm por sua própria iniciativa. Sim. E eu penso que, aliás, quando chegarmos aqui a alguns dos casos, vamos pegar nesse caso. A particularidade de ser mulher nesta circunstância, o que é que o André gostava de acrescentar sobre isto? Depende da circunstância, depende do contexto. De facto, o que nós vimos, por exemplo, no caso da Ucrânia, que é o caso mais recente de mobilidade em massa, vimos muitas mulheres, até porque os homens foram mobilizados para a guerra, e, portanto, vimos muitas mulheres a sair e deslocarem-se com os filhos. Aliás, que é 60% eram mulheres. Aliás, nós recebemos muitas mulheres em Portugal, muitas mulheres ucranianas em Portugal. Mas, por outro lado, quando, por exemplo, olhamos para o caso, por exemplo, da Guerra da Síria, em 2015 2016, vimos muitos homens. As mulheres que vinham em família, vinham com famílias. Dá-se o caso curioso,
enfim, que acrescento aqui, que foi, eu reparei que muitas mulheres eram jovens, com formação muito elevada, mais elevada que a dos maridos. E a razão é simples: para poderem sair da Síria tinham que sair com o marido. E muitas casaram, às vezes, porque os mais qualificados tinham saído primeiro, e às vezes casaram com os homens enfim, disponíveis para poder deslocar-se. Portanto, tem a ver muitas vezes com o contexto também, com o contexto de ser mulher. E aqui é importante percebermos que, de facto, as mulheres têm uma circunstância de vulnerabilidade ou, digamos, ou de ameaça do contexto mais elevada que os homens. Também que têm as crianças e os jovens também têm. Mas as mulheres em particular são vítimas de outro tipo de exploração no processo de deslocação, que muitas vezes os homens, por serem homens, estão mais protegidos, vamos dizer assim. Ser mulher negra ainda é um fator acrescido de vulnerabilidade em Portugal? Bem, no resto do mundo todo, não só em Portugal, eu queria ser negro é um fator potencialmente de exclusão e portanto, de vulnerabilidade. Ser mulher e ser negro acrescenta essa vulnerabilidade e esse risco de exclusão. Sim, é verdade. E essa vulnerabilidade existe quando, por exemplo, passam por aquela jornada, travessia sobre os documentos e sobre os serviços, porque aí estamos a falar da administração pública, estamos a falar de serviços onde é suposto não haver esse tipo de discriminação. Enfim, não quero propriamente dar aqui a fazer uma denúncia abstrata, não é? Mas é verdade que nós temos... Temos a ver a realidade como ela é. Nessas coisas prefiro falar em dados concretos, não é? E, portanto, de facto, nós percebemos que ser mulher muitas vezes aporta um risco de exploração ou tentativa de exploração da condição de mulher. E estar vulnerável, estar sozinha, por exemplo. Alertámos muito, por exemplo, quando foi agora recentemente da Ucrânia, para o facto de as mulheres estarem a deslocar-se sozinhas ou com uma criança, ou a cara, o risco que isso implicaria, porque estas pessoas podem tornar-se vítimas ou alvos preferenciais das redes de tráfico ou de exploração sexual. E, portanto, e todos sabemos de histórias de situações de abuso em que as mulheres são tornadas reféns de redes criminosas que se aproveitam da fragilidade e da vulnerabilidade das mulheres. Francisco, o que é que estas mulheres, apesar desta tal jornada da documentação e do preconceito, têm como apoio básico em Portugal quando chegam? Independentemente do seu estatuto, têm acesso à saúde? Independentemente do seu estatuto, têm algum apoio mínimo que o Estado, que Portugal dá, por exemplo? Não pode ser independentemente do estatuto, porque o estatuto é precisamente aquilo que lhes garante esse apoio. Garantias. Sim, o facto e eu acho que esta é uma distinção absolutamente necessária a fazer. O facto de ter o estatuto de refugiado ou de pessoa com proteção subsidiária garante à partida um apoio do Estado durante 18 meses e o acesso a cuidados de saúde, a um apoio a encaminhar as crianças para as escolas, apoio na habitação, que é muitíssimo relevante, como sabemos, e no próprio processo de integração, que depois podemos, enfim, tecer críticas ou elogios, dependendo das organizações e da forma como esse processo de integração ou de inclusão é conduzido. Mas este estatuto legal é aquilo que diferencia realmente, na prática, depois, um refugiado ou uma pessoa refugiada de um imigrante económico. Então vou dar aqui um exemplo, cruzando as experiências. Sandra veio do Zimbábue, Olena veio da Ucrânia. A Ucrânia vem com o estatuto de proteção temporária. Sim. Olena veio grávida. Sim. Teve um filho praticamente sim, à uma chegada. semana depois. Se fosse Sandra, do Zimbábue, sem nenhum tipo de papel, como é que seria tratada? Seria igual, iria também para um hospital público, seria encaminhada, seria acompanhada. Neste caso, o país de origem, ou ser proteção temporária ou não temporária, é igual. Isso. Quer dizer, eu não imagino que, neste caso, o CPR, que foi quem acolheu a Sandra, que não tratasse de encaminhar para uma maternidade se ela estivesse
a ter um Pode filho. acrescentar Não é? o que quiser. Sim, Não os aconteceria. cuidados de saúde básicos e de urgência, vamos dizer assim, e sobretudo no que diz respeito aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva, estão garantidos pelo Sistema Nacional de Saúde e, portanto, em Portugal esta pessoa, independentemente de estar indocumentada ou estar com um estatuto de Era a refugiada... minha questão inicial, ela- independentemente do estatuto. Sim, Não, ela mas aqui teria direito ao Sistema Nacional de Saúde, sim. tem sempre. Ou seja, se for, mesmo que seja uma Aconteceu, imigrante por exemplo, económica, na pandemia, terá. não é? Na pandemia, quem tivesse, independentemente E do seu bem, estatuto, teria esse direito e bem. tinha esse direito, não é? Mas Sim. só acontece na saúde, Francisca? Ou mais na saúde? Não, eu acho que depois há todo por exemplo, em relação à habitação, há todo um apoio que as pessoas refugiadas têm, que as outras não terão, não é? Não, acolhimento de emergência, não é? Sim, Ou seja, os problemas de acolhimento, a partir do momento que a pessoa tem um estatuto, permite um conjunto de apoios do Estado e também de organizações que cooperam com o Estado, que garantem que a pessoa, durante os tais 18 meses que aqui a Francisca está a dizer, haja um programa de acolhimento de emergência que é apoiado ou, no caso dos requerentes espontâneos, uma vez reconhecido esse estatuto, são encaminhados para a Segurança Social. Uma ou seja, obrigação. a distinção aqui, como dizer, não se faz tanto entre proteção subsidiária, estatuto de refugiado ou proteção temporária, faz-se mais entre estes estatutos e os imigrantes económicos. Essa é que é a distinção. E por isso é que não é exatamente a mesma coisa. Em processos de regularização, ou seja, uma situação irregular. No fundo, por exemplo, estas questões que estamos todos a acompanhar, a situação da AIMA e daquilo que foi a herança dos atrasos que o CEF já transportava consigo, os 400 mil pendências, mais outros 300 mil de outras pendências, regulamentos familiares e outros processos que estão com atraso significativo, pessoas que esperam 2 anos, estamos a falar sobretudo de migrantes económicos, mas não só, todos aqueles que têm que tratar a sua documentação, que estão com forte problema de agilidade do processo administrativo por parte do Estado. O problema aqui é que as pessoas ficam numa situação de forte vulnerabilidade e forte incapacidade perante aquilo que... Estamos aqui a fazer um parênteses. Nesse caso estamos a responder. falar sobretudo de migrantes económicos, nas filas que estamos a assistir. Não sabemos. Não só temos muitos requerentes, Requerentes, pessoas cujos processos estão a aguardar resultado, os pedidos que fizeram ao Estado. Ou seja, o problema é a capacidade, a capacidade de resposta que o Estado não foi capaz de dar ao longo destes anos e que, ao mesmo tempo que houve uma transformação nas estruturas, isto é, deixou de haver CEF, sobretudo o CEF, deixou de haver ACM e fundiu-se aqui e fez uma alteração profunda, não é? Em termos de serviço, neste momento estamos num processo de tentativa por parte do Estado de dar resposta ao mesmo tempo que cria uma nova estrutura, o que é bastante complicado. Quem é que acorda as pessoas neste limbo, Francisco? Organizações como o JRS procura acolher. Sim, mas é um número muito grande de pessoas que estão nesta circunstância. Sim, quem acolhe, no fundo, neste momento, são as organizações, enfim, e também as pessoas entre si com forte interajuda. Eu acredito que neste momento as pessoas estão numa situação bastante vulnerável. Sim, há pessoas que não conseguem navegar neste limbo, como referiu, não é? Voltando aqui um pouco atrás, no caso dos apoios, apesar de tudo, e no caso das mulheres, Francisco, uma referência que faço aqui ao instinto de sobrevivência. Sim. Significa que ela, apesar da vulnerabilidade acrescida, também tem armas acrescidas para lidar com a realidade que encontra? O que é isto do instinto de sobrevivência? É que se fala aqui no livro. Pois, boa pergunta. Eu acho que todos nós, perante uma necessidade absoluta de dar uma resposta e de virar a situação em que nos encontramos, se calhar vamos buscar forças e ferramentas que não imaginávamos que tínhamos, não é? E isso é muito claro, pareceu muito claro nestas 3 mulheres que eu acompanhei. Se calhar convém referir isto, eu estive com elas ao longo de mais de um ano,
precisamente para ir acompanhando este processo, que é um processo que não é de todo linear, é um processo feito de altos e baixos. E portanto este tempo foi necessário para eu também ter uma ideia melhor de como é que se faz este processo de inclusão. Mas obviamente que quando há uma necessidade de pôr comida na mesa, de encontrar uma casa, de dar respostas aos nossos filhos, e quando queremos tirá-los de um quarto que temos que dividir com mais 9 pessoas, há mecanismos os chamados mecanismos de sobrevivência, não é? É um bocadinho isso, ou disso que eu estava a Qual falar. é a relevância da vizinhança? Há um caso aqui, da Sandra, a descrição leva-nos, eu não estive lá, não é? Mas a descrição levou-me a uma espécie, uma vivenda, e que há um espírito de comunidade, até com outras Sim. pessoas, de outras nacionalidades. É fundamental. Aliás, eu não refiro isso aqui diretamente, mas e o André pode confirmar se estou a dizer bem ou não, mas há vários estudos que mostram que quando as pessoas estão em comunidades mais pequenas, o processo de inclusão é facilitado, porque mais facilmente se criam redes e se cria comunidade. Comunidades mais pequenas no sentido... O Fundão, por exemplo, é um caso não na que tem grande sido cidade, muito mas localizadas. mais localizado, quando as pessoas não estão em grandes cidades, grandes centros urbanos. E o Fundão, por exemplo, é um caso que tem sido apontado até internacionalmente de sucesso, porque é mais fácil dar respostas a várias necessidades, há um sentido de comunidade mais forte, que não ficou tão diluído por ser uma grande cidade, as pessoas ainda têm esse património, não é? E essa memória do sentido de comunidade. E, portanto, estes processos de inclusão às vezes são facilitados quando há meios mais pequenos. Depois podemos... enfim, no caso do Fundão funcionou porque houve de repente uma resposta de mão de obra e, portanto, os migrantes foram também encarados como uma solução para um problema da comunidade. Os grandes centros, há o risco da guetização destas comunidades? Bom, acho que até agora se tem tentado que não, e a ideia é precisamente não colocar todas as pessoas que vêm da Síria ou do Afeganistão no mesmo sítio e permitir que haja uma certa envolvência mais diversificada, porque se sabe, e há casos como em França que mostram isso muito bem, que essa guetização só traz maus Até chega ao urbanismo, não é? Só nem em França. André, o que é que gostava de dizer sobre isto? Não, eu acredito que, bem, em Portugal não temos o histórico, provavelmente, de uma guetização étnica, vamos dizer assim. Acho que há guetizações, e há, no espaço urbano, nas grandes cidades, por razão de condição económica, vamos dizer assim. Nós percebemos que existem bairros de população mais pobre, não é? Aqui à volta de Lisboa, não é? Mesmo chamados PERs, programas especiais de realojamento, produziram, de alguma forma, lugares que, no imaginário urbano, não é, nós identificamos como bairros de classes mais abastadas ou bairros de classes mais pobres. Claro. Aí sim, e é normal, de alguma forma, no sentido daquilo que é hoje o mercado de arrendamento, o mercado de acesso à habitação, que populações como migrantes e refugiados acedam à habitação mais barata e a zonas onde o custo da habitação seja mais acessível. Como é que funciona essa transição? Vou só acrescentar aqui uma coisa. Aquilo que também temos assistido é, dentro de Lisboa, apartamentos grandes serem arrendados por grupos de migrantes, não é? Nós, aliás, estamos a ver no centro da cidade, não é? Onde há espaços de arrendamento, no centro das cidades, onde as pessoas se juntam de forma até comunitária, grupos de pessoas, às vezes homens ou famílias, e partilham casa. Aí colocam outras questões que têm a ver com as questões da densidade
de pessoas por área habitável, não é? Mas tem esse lado positivo, Sim, de facto, de das não pessoas... colocar as pessoas em guetos ou quase guetos, não é? Eu acho que na história, digamos, também das migrações e em Portugal, se recuarmos aqui uns anos, percebemos que, por exemplo, as comunidades, sobretudo cabo-verdianas, mas não apenas cabo-verdianas, mas eram aquelas que viviam em barracas, em bairros de barracas à volta das cidades, todas lembramos da Mosgueira, enfim, ali no concelho onde eu resido, no concelho de Oeiras, havia uma série de bairros, até dos timorenses, chamamos assim. Ou seja, há aqui uma história e que depois o esforço dos municípios de acabar com as barracas permitiu que deixasse de haver estes bairros de barracas. Agora estão a regressar um pouco, porque realmente não há resposta habitacional. De facto é que nos últimos 15 anos pouco ou nada se fez em Mas as situações de oferta habitacional. Migrantes em grupo, num número muito grande em pequenos espaços, e muitas vezes até à mercê de explorações várias, é residual na avaliação que faz? Não. Ou começa a ser uma regra? Eu acho que é aquilo que há, não é? E, portanto, se não há outro sítio para as pessoas aceder à habitação, neste momento nós estamos a falar de custo, por exemplo, um quarto na cidade de Lisboa na ordem dos 800 euros, 600, 800 euros. Quarto. Isto é absurdo. Mas são os migrantes que são colocados em condições de resolverem-se no mercado, com a ausência de oferta não têm de um habitação. apoio nenhum. Depois, isto tem a ver com os próprios imigrantes têm que encontrar um espaço para viverem na cidade, nos espaços urbanos. Também, de alguma forma, são os lugares onde as pessoas têm também a oferta de emprego, não é? Portanto, as coisas andam próximas umas das outras. O acesso ao mercado de trabalho e o acesso à habitação estão... Eu estou a dizer isto porque me preocupa muito, por exemplo, que não estejamos todos como sociedade a pensar de forma mais rápida em respostas habitacionais, porque uma vez que a resposta... Há dois problemas neste momento em relação aos migrantes, e desculpem estar a trazer essas duas questões, que têm a ver, na minha opinião, com a resposta... a capacidade de haver resposta célere às questões administrativas e burocráticas, isto é, documental, dar às pessoas os papéis necessários para as pessoas estarem a viver no país de acolhimento, e que está com um forte atraso. Segundo aspecto, os aspectos de vivência básica, é o acesso à habitação e também as condições do acesso ao mercado de trabalho. Mas o primeiro, o acesso à habitação, parece-me que neste momento é um dos aspectos mais críticos, que vemos pelo país inteiro. Nós acompanhamos pessoas no país inteiro. E se nós trazemos aqui, por exemplo, o exemplo da cidade do Fundão, é porque ele é um bom exemplo para ilustrar tudo aquilo que não tem sido feito por esse país fora, onde nós vemos os migrantes em zonas de trabalho agrícola e outro tipo de ofertas de trabalho que existem, mas que não têm uma correspondência no tecido urbano. Mas onde eu queria com chegar dignidade é o habitacional. apoio, porque eu falei várias vezes com o Presidente da Câmara de Fundão sobre isto, é Há um alguém que investimento. está interessado. Isso faz toda a diferença. E, portanto, Há uma política clara para isso. fazer as coisas desta maneira. estão Não é só por no acaso mercado, que ou seja, há acontece um assim. apoio, de certa Exatamente. forma. Ou seja, há um Há envolvimento. o apoio que tem de haver, porque se nós olharmos para o mercado de trabalho em Portugal e retirarmos os imigrantes do mercado de trabalho, o que é que fica? Nos serviços, por exemplo, na restauração, na área, no setor do turismo, na construção, na agricultura. O que é que fica? Fica um Cada um deserto. dos migrantes não devia ter um apoio, um pequeno apoio específico para ajudar neste tipo de despesas? Vamos lá ver, eu creio que as pessoas têm que ter as condições, a sociedade também tem que funcionar e quem está no terreno, que são os municípios, têm que estar claramente envolvidos nos processos de acolhimento. Nos processos de acolhimento, quando digo acolhimento, não se trata apenas, digamos, da questão documental, é preciso trabalhar garantindo às pessoas condições básicas de vida, no acesso à habitação, é uma delas. Eu, por exemplo, estou muito preocupado. Ocorreu-me isto quando ouvi o governo anunciar as próximas grandes obras que vão acontecer nos próximos anos, e penso que era importante nós, como sociedade civil, começarmos a perguntar, então, para fazermos estas obras, quantos migrantes vamos precisar? É que vamos precisar de muitos. E onde é que eles vão viver? Em que condições? E se calhar temos que pensar nisso também, porque estamos a pensar mais uma travessia, mais uma ponte, mais um aeroporto, mais uma via... Mais a extensão do aeroporto de Lisboa. etc. Ou seja, estas obras, grandes mega obras, vão precisar de mão de obra. E nós sabemos que boa parte dessa mão de obra é mão de obra migrante. Isto vai ter um efeito de chamada, desde logo vai
dar trabalho aos migrantes que já existem. Segundo, vai fazer um efeito de chamada, vai trazer mais migrantes para a grande Lisboa, pelo menos. O problema aqui, na minha ótica, é que se nós também, para além destas questões, digamos, da dimensão faraónica, passo o termo, da construção, nós temos que olhar para a dimensão, o que é necessário do ponto de vista social Portugal ter, para não deixar, não repetir erros que acontecem em menor escala e vão acontecendo, que aconteceram nos últimos 15 anos, que é pessoas, como aconteceu por esse país fora, em áreas rurais, em que as pessoas vivem em barracões. Vamos permitir isto acontecer outra vez? Não é? Que todos criticámos no Mundial do Qatar a forma como o governo qatari geriu as migrações para fazer aqueles estádios. Nós, para fazer estas obras, quantas pessoas é que vamos... E como é que as vamos gerir? Como é que vamos gerir estas pessoas? Vamos permitir que elas vivam amontoadas, sem direitos, num sistemas de cama quente? Ou vamos ter também coragem? E da mesma maneira que se fazem em aeroportos, tem que se pensar no espaço urbano. Onde é que as pessoas vão viver? Porque as pessoas vão viver para trabalhar, mas também vão fazer regrupamento familiar. Vão trazer as suas famílias, crianças, é preciso escolas, é preciso dar um conjunto de condições. E não, nada disso aparentemente está pensado, ou pelo menos não ouvimos nada sobre isso. Talvez seja prematuro dizer, mas eu acho que era importante, não é? Para não cairmos em erros do passado, para não criarmos depois situações de profunda injustiça e de exploração. E quem vai pagar são sobretudo os mais pobres, são sobretudo os migrantes. Voltando aqui às histórias do livro, é curioso que eu também estou a imaginar a Sandra a fazer o tal discurso ao Presidente da República, a dizer que é difícil encontrar emprego e alojamento, foi o que ela disse, sim, não foi? Sim. E que, aliás, acha que também isso poderá ter acelerado, porque ela veio sem papéis, não é? Porque ela veio numa situação, não era uma perseguida política, mas de violência doméstica, pelo que eu percebi, sim, certo? Sim. E como é que se prova a violência doméstica para este efeito? Também vale? No caso da Sandra, as consequências dessa violência doméstica eram estavam visíveis. Escritas no seu próprio não precisava corpo, de papel, não é? bastava olhar, não era? E o que aconteceu foi que ela conseguiu provar, ou pelo menos convencer, e ainda bem, que o marido, por ser uma pessoa influente no país, com ligações, iria sempre persegui-la onde quer que ela estivesse, se ficasse a viver no Zimbábue. E, portanto, ela corria perigo de vida, tal como, enfim, era a questão da violência doméstica e de outros abusos, a questão do marido ter sida e, portanto, de facto, sair do país, no caso dela, era uma questão de sobrevivência. Isso é suficiente para proteger uma pessoa. Sim, foram precisas várias reuniões e ela recorreu da decisão e finalmente conseguiu que fosse reconhecido o estatuto de refugiada. Portanto, neste caso, correu bem, porque precisamente foi a juíza percebeu que, apesar de não ser uma ativista política que fosse perseguida no seu país devido às suas posições políticas ou apesar de não haver conflito armado, que era uma pessoa que precisava isso é uma ser exceção acolhida. da justiça perceber isso? Não, as condições particulares da história de cada um, ou seja, aquilo que pode, na minha opinião, enfim, da nossa experiência de trabalho, o que tem que ser analisado é a história da pessoa. O que tem que ser analisado é a situação de vulnerabilidade da pessoa, os fatores que motivaram a que a pessoa tivesse que procurar proteção e que não tivesse no seu país a garantia dessa proteção. Portanto, o que se considerou foi que realmente no Zimbábue as mulheres não conseguem ter uma proteção em relação a este tipo de situações. Exatamente. Se em determinado país, por exemplo, pessoas de determinada orientação sexual, ou vítimas de violência doméstica, ou outro tipo, ou, por exemplo, a mutilação genital feminina, que é um aspecto muito próprio das mulheres, não é? Então, e sabendo nós que em certos países não estão garantidos direitos efetivos ou até proteção política para estas pessoas, o Estado não garante os direitos destas pessoas, não garante a proteção destas pessoas, então a pessoa tem direito a se ver reconhecido noutro país um estatuto de proteção, um estatuto de proteção humanitária, vamos dizer assim, em sentido genérico do termo. Então,
O que é importante é que a pessoa tenha espaço e tenha o direito de ser ouvida, que a sua história possa ser escutada, e que possa ser validada. Nem sempre é fácil trazer, essas coisas não vêm escritas às vezes na testa nem na cara das pessoas. Nós não olhamos para a pessoa e percebemos se ela é uma requerente de asilo, ou se ela é uma refugiada ou não. É preciso ouvir a pessoa. Uma das coisas que me preocupa, por exemplo, o novo Pacto das Migrações, o Pacto Europeu das Migrações, tem a ver com esta forma, a análise expresso. Sim. Que vai permitir que se despache uma série de pedidos de asilo sem que as pessoas sejam devidamente ouvidas. E este é um bom exemplo desta mulher, de como é importante que o sistema ouça, porque se o sistema apenas despachar números, ou decidir por atacado, que é o que se prevê que vai acontecer. Exatamente. Então, provavelmente vamos estar a tirar para fora pessoas que legitimamente poderiam ter proteção. Já agora, aproveitando em relação a esse pacto, o que é que o André gostava de sublinhar mais também como algo que merece algum tipo de chamada de atenção? Relativamente às mulheres refugiadas, eu penso que as mulheres refugiadas merecem um olhar particular por parte dos Estados, por parte das organizações que devem proteger os refugiados em geral, pela natureza específica também da sua vulnerabilidade, por um lado, e por outro, depois também em termos de acolhimento e integração destas pessoas, eu creio que, pela nossa experiência, diz-nos que nós devemos atender a situações concretas em razão também do background cultural, religioso, identitário que as pessoas trazem. Por exemplo, é muito normal que as mulheres que nós trazemos, do Afeganistão, do Médio Oriente de maneira geral, não se vejam no papel de mulher trabalhadora. Mas que muitas vezes as circunstâncias económicas, a viver em Portugal, numa família, obriga que o papel de mulher tradicionalmente desempenhado no país de origem tem que se alterar. E é preciso, muitas vezes, por parte das organizações e, portanto, também do Estado, não continuar, digamos, enfim, por um lado, a fazer ver que, enfim, viver em Portugal, em que é necessário muitas vezes que os dois trabalhem, mas que ter a paciência necessária para trabalharmos isto de forma assertiva, isto é, não esperarmos que as pessoas mudem do dia para a noite, contarmos com alguma resistência, porque no fundo mexer às vezes com quadros culturais enraizados é difícil e leva o seu tempo. Não é? O papel da mulher em determinados contextos é um papel muito marcado e as pessoas recebem isso como herança. Também sabemos que há muitas mulheres que desejam chegar à Europa, mulheres que vêm vindas desse contexto, eu não quero generalizar, há mulheres vindas desse contexto que desejam muito aquilo que a Europa oferece, de uma maneira geral, às mulheres, que é um espaço de liberdade. O poder usar ou não usar hijab, o poder viver, estudar, poder, das mulheres afegãs, que nós acompanhamos, jovens, raparigas afegãs, aquilo que mais desejam é poder estudar. E estamos todos recordados que uma das primeiras coisas que os talibãs fizeram foi proibir o acesso ao ensino superior. É importante ligar a esta história que também está aqui contada no livro da Mariam, não é? Que eu não vou contar o livro, mas é uma jornalista com um trabalho relevante no Afeganistão e que está cá em Portugal. Onde me leva a esta questão que é, há pouco a Francisca estava a sublinhar, escolheu mulheres de classe média. Eu não sei o que fazia a Sandra, desculpe, no Zimbábue, mas a transição para as profissões de origem é uma utopia? Ou é possível, ao fim de algum tempo, voltar a um tipo de profissão que se tinha, no caso, quem trabalhava neste contexto, por exemplo? Parece uma utopia porque muitas vezes é-lhes dito que elas têm de ir trabalhar para restaurantes e fazer trabalhos menos qualificados para subsistir. E, portanto, pode haver um momento do seu percurso em que, de facto, parece uma utopia conseguirem trabalhar nas suas profissões de origem. A Mariam foi bastante persistente e a verdade é que, hoje em dia, ela colabora com um jornal canadiano e, portanto, está a fazer jornalismo. E escreveu um artigo para o Expresso que foi trazido pela Francisca e conta uma história, é jornalismo. E essa experiência, na verdade, até deu origem a um projeto que a Pão a Pão está a desenvolver juntamente com o Expresso,
que depois eventualmente falaremos no futuro, numa outra oportunidade, mas sim, é a prova de que as pessoas trazem um conhecimento que pode acrescentar e que é muito bom olharmos para elas dessa forma e fazer aquilo que o André estava a falar há pouco, de falar e ouvir as pessoas, falar com elas, ouvi-las. E se atendermos àquilo que as pessoas trazem consigo, já em termos de conhecimentos, experiências, facilmente vamos concluir que há muito a aproveitar dessas experiências e que nos faltam imensas valências a todos enquanto comunidade. Há imensos buracos negros aqui que podem ser preenchidos e que não estão a ser... Nós não nos habituamos a olhar para as pessoas imigrantes, para as pessoas refugiadas, como pessoas que vêm acrescentar. Habituamos-nos demasiado a olhar para pessoas que vêm responder a necessidades de mão de obra em áreas de trabalho menos qualificado, mas não nos perguntamos se aquela pessoa que era professora de inglês no seu país de origem, se não poderá estar a ensinar inglês numa escola em Portugal. Não é? E que diferença faz a região de origem? Por exemplo, o André estava a sublinhar a questão do Médio Oriente, por exemplo, que a Francisca conhece bem. Elas, por exemplo, chegam e a tensão entre um contexto diferente, de um país diferente, e a questão da sua cultura, da sua religião, existe algum choque inicial? Como é que lidam com isso? Querem manter? Querem libertar-se do véu? Não, querem manter o véu e a sua cultura? Como é que acontece? É caso a caso. Encontramos todas as situações possíveis, mas... Eu lembro-me sempre de uma síria que conheci, que é engenheira hoje em dia, veio cá ao abrigo do programa a Plataforma de Apoio aos Estudantes Sírios e, portanto, tirou cá o seu curso de engenharia. E ela contou uma vez, num debate que nós promovemos, que... a razão de ser do véu e de usar o véu é transmitir um sinal de modéstia. É por isso que as mulheres muçulmanas usam o véu. Quando ela veio para Lisboa, usar o véu era tudo menos um sinal de modéstia, porque ela saía à rua e toda a gente olhava para ela. E, portanto, ela concluiu que se calhar respeitava mais o espírito do Corão, que a mulher deve preservar uma certa modéstia, deixando de usar o véu. E foi isso que ela decidiu fazer. Ou seja, não foi tanto uma libertação, agora não sou obrigada, mas lendo e interpretando devidamente o espírito do Corão, foi, se eu quero, de facto, ter uma atitude modesta e passar despercebida, eu não posso estar com um hijab no meio de Lisboa. Hoje em dia já há muito mais do que na altura em que ela veio para cá, que foi em 2016, 17, não me recordo bem, mas foi por aí. Mas é mais fácil fazer isso num grande centro em Lisboa do que noutras zonas do país? Ou seja, é mais fácil ver uma mulher de hijab, se calhar... Há muito mais desse ponto de vista, diversidade em Lisboa do que noutras zonas, mas ainda assim a opção dela foi tirar o véu, deixar de usar o véu, porque se sentia mais confortável assim, não atraía tanto as atenções. Eu creio que o importante, sim, mas é que a depois há também a narrativa, a autonarrativa faça sentido para a própria pessoa. Claro. E vemos que as coisas às vezes são muito mais, a maior plasticidade do que porventura pensamos a partir de quadros mais ou menos rígidos do que é a cultura, do que é a religião. E portanto eu acho que, da minha experiência, vejo casos em que as pessoas, enfim, são aquilo que nós chamamos tendencialmente mais conservadoras, não é? Na forma de estar e de vestir, naquilo que é a maneira como concebem também a religião para si, e há outras pessoas que, partindo dos mesmos background cultural e religioso, têm outra narrativa para si. O importante é que as pessoas também estejam confortáveis nesse papel. Eu entendo que a integração
não é de todo que as pessoas façam um apagamento da sua identidade, Claro. mas que a verdadeira integração vai nos dois sentidos. É de quem acolhe, em primeiro lugar, até, e também daqueles que chegam no sentido de procurar estar num contexto, num contexto novo. Portanto, e aí acho que o importante é que as pessoas se sintam respeitadas e que se sintam confortáveis no contexto onde Nós temos estão a aqui residir. vários, estamos mesmo mais no final da nossa conversa, mas ainda há aqui 3 ou 4 tópicos que são incontornáveis, que vamos tentar chegar lá. André, a questão do reconhecimento dos diplomas, para as pessoas poderem eventualmente exercer estas, ainda é muito incipiente este processo, lento. Qual é o problema aqui? Bem, o problema é complexo. Sim, é um processo lento, burocrático, em que as ordens profissionais são tendencialmente conservadoras e desconfiadas, e portanto as ordens profissionais não têm olham para os migrantes, ou seja, para pessoas portadoras de qualquer comprovativo, qualquer diploma num outro país, sobretudo países fora do espaço europeu, com desconfiança. A realidade não vai obrigar as ordens a refletir sobre a sua Eu posição? desconfio que a realidade tenha feito com que as ordens se fechassem ainda mais. A experiência, por exemplo, que tivemos no levantamento que fizemos para a Gulbenkian, que há cerca de 2, 3 anos, relativamente, por exemplo, a médicos venezuelanos, nós percebemos que, por parte, concretamente da Ordem dos Médicos, houve um certo fechamento, e mesmo, por exemplo, pessoas vindas da Ucrânia com um diploma na área da saúde, médicos, também houve por parte da Ordem dos Médicos algum afastamento, digamos assim, eu diria um excesso, digamos, de cautela, e até um incumprimento daquilo que são as orientações europeias e nacionais para o reconhecimento de qualificações, pessoas que deveriam ter direito ao reconhecimento automático e que, no caso concreto da Ordem dos Médicos, isso não aconteceu. Nas outras ordens, tenho menos informação, mas presumo que se passe mais ou menos o mesmo, isto é, alguma resistência no reconhecimento de habilitações e qualificações. Por outro lado, as próprias universidades também estão muito pouco abertas para fazer processos de reconhecimento. E também, tirando, digamos, no caso dos particulares dos médicos e também enfermeiros, fora desse contexto, não haja propriamente uma grande iniciativa por parte das empresas, por um lado, e das ordens profissionais, uma atitude proativa para que se faça processos de reconhecimento de competências e qualificações. Outra questão, Francisco, é a questão da língua. Não podemos passar sem falar da questão da língua. Em que ponto é que estamos? Melhorou-se alguma coisa? A questão da aprendizagem, a integração destas pessoas, em que ponto é que nos encontramos? Melhorou um pouco, mas não o suficiente. Mesmo a decisão de se fazerem, não se exigir 20 pessoas para fazer turmas, na prática não é aplicada muitas vezes. É frequente encontrar resistência a fazer turmas mais pequenas, o que significa que as pessoas depois acabam também muitas vezes por não fazer esses cursos. E mesmo quando fazem os cursos, isso não significa necessariamente que passem a falar a língua. É muito difícil para uma pessoa adulta, de repente, passar para bem, para já o abecedário muitas vezes é diferente, não é? Portanto, há que aprender isso também em alguns casos. Algumas pessoas refugiadas, não é a maioria de todo, mas algumas são analfabetas nos seus próprios países de origem. Portanto, tudo isto complica bastante a aprendizagem da língua. E, segundo os dados do Observatório das Migrações, no final dos processos de acolhimento, só 8% das pessoas é que está em situação de ter uma conversa e de entender aquilo que lhe é dito. O que não significa que seja completamente que dominem a língua. É só entender e fazer-se compreender. E, portanto, a língua depois traz consigo toda uma série de barreiras
nos vários domínios, não é? No acesso à saúde, no acesso ao emprego, no acompanhamento dos filhos nas escolas, que prejudica ou que dificulta muitíssimo o processo de inclusão. Eu aqui só queria acrescentar uma coisa relativamente à aprendizagem do português língua não materna, que tem muito a ver. Há aspectos ligados, digamos, à oferta que temos. Isto é, se nós temos uma oferta ampla e se temos uma oferta adaptada aos perfis académicos, vamos dizer assim, do currículo que as pessoas já trazem. Por outro lado, em termos de metodologia, também vamos percebendo que é preciso fazer uma adaptação à metodologia, tornar a metodologia muito mais ágil, muito mais conversacional e menos académica, menos clássica. E, portanto, vemos isso nos nossos centros de acolhimento. Por outro lado, é um aspecto importante quanto digamos, na perspectiva dos utentes. Muitas pessoas, sobretudo aqui refiro-me aos refugiados, por várias razões, e aqui digo dois exemplos, as pessoas não estão disponíveis imediatamente para a aprendizagem da língua do país de acolhimento. E não estão disponíveis porque não têm condições psicológicas para isso, isto é, mal chegaram, as pessoas ainda estão a tentar perceber onde é que estão. Pôr as pessoas a aprender a língua do país de acolhimento muitas vezes não resulta, porque as pessoas não estão aí, portanto ninguém aprende aquilo que não consegue. E muitas vezes ainda pensam que vão para outro país. E depois esse país, aspecto também que as pessoas... Portanto, não vale a pena investir tanto na aprendizagem da língua. O seu projeto de vida ainda não estabilizou e, portanto, as pessoas, o investimento na aprendizagem de uma língua requer que a pessoa invista mesmo. Há um aspecto, por exemplo, relativamente à população ucraniana que nós acolhemos, lá em Gaia, por exemplo, em que percebíamos que as pessoas imaginavam regressar rapidamente. E, portanto, investir na aprendizagem do português não me parecia necessário e para elas parecia evidente que não iriam fazer este esforço e, portanto, muitas pessoas adiaram a aprendizagem. Aliás, coloca-se agora a questão da proteção temporária. Seria útil estendê-la? Tem sido estendido. Eu creio que sim. Enfim, a guerra na Ucrânia está longe de estar encerrada, não é? E, na minha opinião, enfim, não foi grande fazer futurologia. Eu creio que, provavelmente, se as coisas correrem mal para a Ucrânia, espero que não, mas se correrem mal, podemos ter uma segunda vaga de refugiados vindos da Ucrânia. Aqueles que já saíram, porventura, poderão pensar em não voltar a não regressar, porque até porque se as coisas ficarem pior, a probabilidade de mulheres também serem recrutadas, mobilizadas para as Forças Armadas também aumenta. E, portanto, não me parece que as coisas estejam estabilizadas e, portanto, é necessário que a União Europeia, e Portugal concretamente, dê a estas pessoas um estatuto mais estável. Duas últimas questões mesmo. A autonomização em 18 meses. Esse prazo é um prazo que pode ser mexido, Francisca? Eu ia precisamente falar disso porque a questão da língua também tem a ver com isso. Esta exigência de que em 18 meses as pessoas aprendam a língua, encontrem um trabalho, se tornem autónomas, consigam arrendar uma casa e refazer completamente a sua vida, é bastante irrealista, como provam, aliás, os números sobre a capacidade de autonomização das pessoas ao fim destes 18 meses. É realista, não acontece. E, portanto, se para algumas pessoas os 18 meses são suficientes, para muitas delas 18 meses não chega. E eu empatizo muito com a posição de uma das pessoas que entrevistei, o Pedro Góis, que defende que estes 18 meses, na verdade, deviam ser flexibilizados e, de certa forma, pudessem ser intervalados e a pessoa que conseguisse encontrar um trabalho e alugar uma casa não ficasse automaticamente fora do apoio para o caso de aquilo correr mal. Porque o que acontece muitas vezes é trocar-se um apoio que é seguro, é certo, dentro daqueles 18 meses aquela ajuda há de vir, por uma incógnita, porque agora eu tenho trabalho, mas como é pela tipicamente é um trabalho precário, exato, é bem possível que daqui a 2 meses já não tenha. E, portanto, será que é bom eu ir trabalhar? Portanto, mas isto tem outros exemplos e prazos de outros países que possam servir de exemplo para isto, ou neste sentido não faz sentido esse tipo de harmonizações? Ou seja, existem tolerâncias maiores do que 18 meses noutros países para este período de transição, de autonomização? Sim,
os 18 meses não é uma convenção internacional. Certo. É uma opção que Portugal Portuguesa, fez. Por exemplo, nós, na plataforma de apoio aos refugiados, em 2015, quando fizemos o programa de acolhimento de famílias refugiadas, o programa Par Famílias, nós definimos 2 anos de acompanhamento. Depois, até por força das outras respostas, aí sim, para haver uma harmonia em todas as respostas, de todos os outros interlocutores, para além da Par e do JRS concretamente, acabámos por alinhar nos 18 meses, que era aquilo que o Programa Nacional de Apoio definia. Mas devo dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, o programa de reinstalação, o apoio, são feitos durante 3 meses. 3 meses. Eu aqui concordo com o Pedro Góes e com a Francisca. Eu acho que deve haver, com certeza, o programa, enfim, deve haver um estipulado, sobretudo, que medidas de autonomização queremos que as pessoas tenham acesso. E depois deve ser desenhado, diria assim, perfil a perfil, situações de apoio. Portugal, por exemplo, nos programas de reinstalação, o que está previsto é que Portugal acolha as pessoas em situação mais vulnerável, até porque Portugal acolhe poucos refugiados, comparativamente com outros países, e, portanto, há uma preferência também por situações de maior vulnerabilidade. Ora, nós não podemos ter o mesmo critério temporal para pessoas com maior vulnerabilidade e pessoas com mais capacidade de autonomia. Porque nós estamos a falar de uma população que rapidamente se torna mais autónoma, por exemplo, população com formação elevada, com a empregabilidade mais fácil. Nós recebemos muitas pessoas da Ucrânia, jovens, que se assemelham a tudo aos chamados nómadas digitais e, portanto, pessoas que rapidamente integraram no mercado de trabalho, que falam inglês, que até falam... Alguns que até ficaram a trabalhar para a Ucrânia. E pessoas que estão a trabalhar... Também aconteceu com alguns afegãos, que eu conheci alguns casos de afegãos que estão a trabalhar em organizações internacionais, porque já o faziam antes, não é? E, portanto, nós temos que, em vez de desenhar um programa típico e encaixar toda a gente nessa grelha... Ser flexíveis. Temos que ter a flexibilidade, porque se temos uma população que precisa de maior apoio, então desenha-se o programa de autonomização deve ser alinhado com essas necessidades. População que precisa de menor dependência e rapidamente se autonomiza. O que precisa é que se encontrem alavancas para determinados aspectos, por exemplo, o acesso à habitação é sempre necessário. Sim. Nós temos vindo a trabalhar sobre a questão de haver a possibilidade de haver um sistema de fiança no acesso à habitação que permita que haja mais senhorios disponíveis para o arrendamento. E, portanto, esses são aspectos particulares, independentemente do estatuto da pessoa, das qualificações, isso é um aspecto crítico para todos. Como é que isso funcionaria? Isso funciona. Estamos a trabalhar, aliás, em conjunto, o JRS e a Pão a Pão. Funciona desta maneira, nós temos que oferecer aos senhorios condições, digamos, de segurança no acesso, para que os refugiados e os migrantes tenham acesso, acedam à habitação, de modo que os senhorios sintam confiança em fazer este tipo de negócio, vamos dizer assim. E o que nós precisamos é de quem possa garantir que, caso alguma coisa corra menos bem, dadas as circunstâncias das pessoas, um fiador. Exatamente, é um fiador, sendo que o problema de base aqui é a dificuldade de acesso ao fiador típico, porque são pessoas que vieram de outros países, as suas redes cá muitas vezes estão ainda frágeis e não querem... É difícil ter alguém que se comprometa a ser seu fiador e, portanto, para além de todas as barreiras que normalmente se enfrenta aqui no acesso à habitação, que são muitas e são muitas para toda a gente, no caso dos migrantes ainda é esta barreira que é do fiador. E é este o problema que nós vamos encontrar a solução. Isso tem que ir para a lei, tem que haver, é uma disposição, é preciso uma disposição legal para isso? Não, é preciso mudar o mindset. É preciso arranjar um mecanismo que dê essas garantias, não é? E que permita essas garantias ao senhorio, sendo que nós, por parte do lado das organizações que fazemos o acompanhamento e o acolhimento de refugiados, garantimos também aqui o acompanhamento do processo de autonomização. Eu devo dizer só que isto nasceu quando nós começamos a fazer os programas de acolhimento. Nós percebemos duas coisas: que as pessoas, quando terminavam o programa de acolhimento, não conseguiam sair dos espaços de habitação onde estavam, porque não tinham maneira de conseguir pagar, ter condições para arrendar uma casa, e portanto as pessoas ficavam nas casas de acolhimento, o que fazia com que nós
perdêssemos capacidade de acolher outras novas pessoas, e também percebemos na prática que o ideal era que as pessoas não tivessem que mudar de casa várias vezes no programa de acolhimento, mas que, tanto quanto possível, fossem primeiro para uma estrutura de acolhimento de emergência, nós criámos por isso os centros de acolhimento, e depois passassem logo para a casa onde iriam ficar a residir, ainda dentro do programa, para que quando o programa acabasse as pessoas pudessem ir assumindo eles a responsabilidade dos custos de habitação, como qualquer cidadão. A última questão que eu tinha também tem a ver com uma reflexão que Pedro Góes dá aí no livro Vida pela Francisca. O Pedro Góes também já veio aqui vários programas, é um professor da Universidade de Coimbra que nós conhecemos também, que fala sobre a fraca participação cívica dos migrantes, a propósito que também está na reflexão, o livro convidamos a ler. É algo que também tem tendência a mudar, melhorar, com a integração no país, Francisco? Eu quero acreditar que sim, mas tem que haver esse espaço e aquilo que eu dizia de nos habituarmos a ouvir as pessoas, acho que terá uma grande influência nisso, não é? Nós temos que olhar para as pessoas migrantes como cidadãos e, portanto, um cidadão é-o plenamente se sentir que há um espaço para ser ouvido e se conseguir falar das questões que lhes diz respeito, não é? E eu quero pensar que até por conta das redes sociais e temos visto alguns protestos, por exemplo, em relação ao Irão e à questão do véu no Irão, nós vimos uma comunidade iraniana até ativa a reivindicar um espaço público para estes protestos, e eu acho que temos que, enquanto comunidade, perceber que as pessoas têm que votar e têm que ter direito a votar para fazer valer os seus próprios direitos. E este é um passo que eu prevejo que seja difícil darmos num futuro próximo, prazo, não é? Sim, mas não vejo como também construirmos aqui uma sociedade justa sem atribuirmos estes direitos às pessoas. Seria um bom sintoma da integração, não é? Sim, eu acho. Há um outro aspecto que parece importante. Eu trabalhei durante algum tempo, quando trabalhei no Alto Comissariado para as Migrações, no Gabinete de Apoio às Associações de Imigrantes, portanto, tive a sorte de poder conhecer muitas associações de imigrantes. Portanto, há uma rede, há um associativismo imigrante histórico, com alguma história em Portugal, mas eu acho que o lugar dos migrantes, de uma maneira geral, não tem que ser em associações de defesa dos direitos dos refugiados e dos migrantes. Eu acho que é um sintoma de cidadania no dia em que os migrantes e os refugiados estiverem nas associações mais comuns da sociedade portuguesa, isto é, poderem ser sócios, associados de qualquer organização e serem vistos pelas organizações como novos associados, com tantos direitos como todos os outros associados. Isso sim, eu acho que seria um sintoma feliz de vermos migrantes nas assembleias de condóminos, dos prédios. Isso é que é um sintoma de que as pessoas vivem e participam na sociedade real. Eles não podem. Eu não vejo que os migrantes tenham que estar sempre numa lógica de ter que defender o interesse ou os seus problemas da sua comunidade, não é? Eu acho que um sinal, enfim, as pessoas refugiadas ou as pessoas migrantes ou as pessoas imigrantes são em primeiro lugar pessoas. Essa categoria de imigrante ou categoria de refugiado, é bom que ela caia depressa. Se voltávamos ao início da nossa conversa, não é? Não é? Pessoa, porque todos nós o que queremos é ser cidadãos deste país. Com certeza. Muito obrigado pela vossa presença, André Costa Jorge e Francisca Gurjão Henriques, autora deste livro, Mulheres Refugiadas em Portugal, de casa para um lugar qualquer. O livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste programa, da capa à contracapa. Entrar agora no 8º ano de reflexões semanais. A versão integral desta nossa conversa está em podcast, como sempre, em qualquer plataforma digital. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. O programa
programa foi feito esta semana por Rui Glória, Carlos Schmidt, André Peralta e Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para conversar sobre outro tema.